Semáforo vermelho desligado é corrida a fundo neste 14º episódio da segunda temporada do A7000, o programa sobre desportos motorizados co-produzido pelo Novo Canal e pela V-Motores. Sejam bem-vindos. Vamos ter a abrir o Campeonato de Portugal de Montanha JC Group. O Caramulo recebeu a 34ª edição da rampa disputada na Montanha Mágica do Concelho de Tondela. Foi a 6ª prova da temporada deste campeonato. A seguir, vamos destacar um dos pilotos mais na berra na Montanha Nacional, o jovem Tomás Pinto, que chegou à segunda vitória da temporada na divisão Protótipos B. Depois do intervalo, será tempo de termos um resumo do Campeonato Nacional de todo o terreno, o campeonato que é realizado sob a égide da Federação de Motociclismo de Portugal. 4 provas já realizadas. Vamos aqui fazer um balanço a meio da temporada. A terminar os ralis, iremos até terras alentejanas para saber como decorreu o Encivil Rally de Beja, terceira prova da temporada do Campeonato Sul de Ralis. Bem-vindos e bem-vindas a mais um A7000. Montanha, 6ª jornada do ano de 2025, um ano que está a ser um tremendo êxito competitivo, em quantidade e em qualidade de pilotos, e também naquilo que tem sido as lutas acesas ao longo de todas as rampas da temporada. Falamos, obviamente, do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group, que antes de ir a banhos para o habitual intervalo de verão, ainda teve tempo para a 6ª rampa da temporada, a 34ª edição da rampa do Caramulo. Vamos saber como é que decorreu numa reportagem assinada pela Movilite. O Campeonato de Portugal de Montanha, JC Group, cumpriu no Caramulo a 6ª prova da temporada. A mítica rampa recebeu mais de 50 pilotos na luta pela conquista de novos títulos. Esta foi a prova com menos inscritos, mas uma das mais competitivas. Hélder Silva conquistou a 4ª vitória da temporada. O piloto vinha ao Caramulo com o objetivo bem delineado. Não só vencer, mas bater o tempo pessoal no traçado. Silva foi rápido e venceu, mas por um segundo ficou aquém do esperado. Ganhou na categoria Protótipos, na divisão A e no absoluto da montanha. Gosto muito aqui do Caramulo, o circuito é muito rápido. A rampa em si foi boa, comecei de sábado para domingo sempre a tentar melhorar e sempre a melhorar os meus tempos. Não consegui fazer o recorde da rampa por umas milésimazinhas, mas pronto, o resto foi tudo fantástico, 5 estrelas, a equipa esteve perfeitamente bem, a concorrência esteve forte, o meu companheiro de equipa está a evoluir. No segundo posto do absoluto ficou José Correia. O piloto da JC Group Racing Team rodou perto de Silva, mas não foi suficiente para conquistar a tão desejada vitória. O piloto de Braga fica assim no segundo da geral e também da divisão. Seguiu-se Nuno Caetano, o piloto da Powerhouse, conquistou na 34ª edição da rampa do Caramulo um lugar no pódio absoluto da montanha. Depois da estreia nos Protótipos P, na rampa da Serra da Estrela, Tomás Pinto, que tem feito sempre pódio da divisão B, mostrou estar imparável no Caramulo. Com apenas 17 anos, o jovem piloto da Régua ficou a um passo do pódio do absoluto da prova e venceu entre a divisão B dos Protótipos. A fechar o top 5 da geral e a celebrar a primeira vitória da temporada na categoria GT, Bernardo Garcia de Castro. Numa luta intensa todo o fim de semana, o piloto espanhol mostrou que estava na luta pela vitória logo na segunda subida oficial. Garcia de Castro fez o melhor tempo do fim de semana na categoria e o terceiro melhor na terceira oficial. Feitas as contas, foi o mais rápido com um pouco mais de um segundo para o adversário José Rodrigues. Olhando agora
agora para as diferentes categorias do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group. Entre os turismos, vitória de Pedro Alves. O jovem piloto de Vila Real soma mais uma vitória na categoria e também na Divisão 2. Alves completa a 4ª prova aos comandos da nova máquina e começa a sonhar com a conquista do título nos turismos. Foi mais uma prova em que estivemos num nível muito bom. Senti-me muito à vontade com o carro desde o início da prova. Os tempos saíram naturalmente e a evolução com o carro continua, também sinto isso na minha condução. Em termos de luta pelo campeonato, estamos cada vez mais, com esta 4ª vitória consecutiva, estamos cada vez mais nessa luta, portanto temos que assumir e vamos lutar até ao fim. No Super Challenge, Luís Nunes continua a não perdoar. Triunfou não só na categoria, como conquistou ainda o 9º posto no absoluto da montanha. O piloto ganhou também na Divisão A do Super Challenge. Já no Campeonato de Portugal de Legends, o campeão em título prevaleceu face à concorrência. António Barros, piloto do Norte, venceu e somou pontos importantes. O piloto agora tem apenas de alinhar em Boticas para festejar o bicampeonato. Consegui a 6ª vitória. As contas não estão fechadas no campeonato. Eu pensava que estava, mas eu não estava. Eu tenho que ir a Boticas, tenho que ficar em último para ser campeão, mas pronto. Aqui que correu tudo bem, tem sido uma época bastante difícil para mim, que eu tenho tido muitos problemas, mas temos conseguido, aos bocadinhos, atingir o objetivo. No Campeonato de Portugal de Clássicos de Montanha foi Flávio Sainhas quem triunfou. Mesmo com a concorrência a dar tudo, o Diabo da Covilhã somou pontos importantes para a temporada, uma vez que procura renovar o título de campeão dos Clássicos. Estamos satisfeitos. Esta época tem sido com muita luta, com muita pressão, mas tem corrido tudo bem. Nesta prova apostámos em 4 pneus novos para defendermos o título e conseguimos chegar ao final com uma vitória no campeonato. Estamos com umas boas expectativas, vamos fazer o resto do campeonato, vamos tentar sempre lutar pela vitória e tentar ser tricampeão. Já no Campeonato de Portugal de Montanha de Clássicos 1300, quem levou o melhor foi José Salgado, que festejou o título. O piloto de Guimarães foi o mais rápido da armada dos 1300 e venceu ainda entre a Divisão Turismos. Ontem, por acaso, não estava a coisa a correr muito bem, não é? Tive que fazer uma ultrapassagem, depois bati na segunda e tal, mas depois recuperei e a coisa funcionou bem. Termina assim mais uma prova da temporada do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group, desta vez com uma organização do Targa Clube. Agora segue-se a rampa de Boticas depois da pausa de agosto, de 13 a 14 de setembro. Como viram, foi um fantástico fim de semana competitivo, aquele que todos nós saboreamos na Montanha Mágica do Caramulo. Em pleno concelho de Tondela decorreu aquela que foi a 6ª prova da temporada do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group. Uma curiosidade, aquela que foi a rampa com menos inscritos, só para dizer que teve um número, diria eu, muito habitual há uns anos atrás, que não os números que temos tido nestes últimos anos em que batemos recordes atrás de recordes. Foi uma das rampas mais acesas, mais competitivas, com lutas pela predominância nas determinados campeonatos ou categorias a serem disputadas à 10ª, muitas das vezes à 100ª, e depois uma das coisas que convém realçar, um excelente nível organizativo
por parte do Targa Clube, que teve a colaboração do Caramelo Racing Team e também do próprio município de Tondela. O Campeonato de Portugal Montanha JC Group vai a banhos, mas nós hoje não podíamos deixar de destacar e de ter como convidado um dos jovens que mais tem dado nas vistas, sobretudo desde que nós iniciamos esta segunda fase da temporada. Ele chama-se Tomás Pinto, temos seguido a sua carreira desde que ele ainda estava no karting, mas de há 2 anos esta parte entrou para a Fama Concrete Racing Team, uma das equipas mais prestigiadas do campeonato e que está sediada em Famalicão. Ele é de peso da régua, mas é também um jovem de peso no que respeita a colocar o acelerador a fundo e a ser eficaz. Foi o ano passado vice-campeão nacional no Campeonato de Portugal de Montanha 1300 JC Group. Este ano ainda começou esse campeonato, mas a meio da época o líder da sua equipa, o grande Luís Silva, decidiu fazer uma espécie de upgrade mesmo violento e desafiou o Tomás a entrar no habitáculo de um BRC CM05 EV preparado pela FR Power e ir discutir com os leões de uma das divisões mais competitivas do CPM JC Group, a divisão Protótipos B. E o que fez o Tomás? 2 vitórias e a discussão de uma terceira que poderia ter acontecido em casa e não aconteceu por um danoninho assim, e por isso mesmo, ele além de estar de parabéns, está em destaque nesta época de 2025. Acho que este resumo foi mais ou menos bem feito do que tem sido uma prestação brilhante aos comandos de um protótipo B. Não é fácil conduzir um protótipo, as coisas são todas muito mais rápidas, os pontos de travagem têm que ser basicamente ali quase ao milímetro. Tomás, eu tenho que fazer quase aquela pergunta clichê. Estava à espera de ser imediatamente tão competitivo como está a ser? Não, na verdade não estava à espera de ser tão competitivo. Sabia que ia ter um trabalho longo e duro pela frente para poder chegar ao nível dos outros pilotos. Achei que para chegar ao nível deles ia ter que trabalhar muito mais, ia ter que me aplicar muito mais, mas depois da primeira prova esforcei-me, consegui perceber quais eram os limites do carro. A primeira subida foi confusa, mas comecei a perceber bem como é que foi aquilo e depois consegui estar ao nível deles. O Tomás vem do karting. Ajudou essa escola magnífica que é o karting. Nós estamos a falar de um protótipo em que tudo é mais perto do chão, tudo é muito mais rápido, em que as trajetórias têm que ser, eu diria, muito perfeitas. Ajudou essa escola que traz do karting? Sim, muito. É tudo muito semelhante. A nível de, mesmo até de afinações, com mecânica e tudo, é tudo muito parecido. É tudo muito semelhante. É muito importante ouvirmos um jovem dizer isto. Muitas das vezes as pessoas ficam espantadas, como é que alguém de tão tenra idade chega a um campeonato altamente disputado, como é o Campeonato de Portugal de Montanha JC Group, e é uma divisão onde não temos propriamente pilotos lentos, nem propriamente protótipos mal preparados. E posso aqui dizer-vos vários nomes de pilotos consagrados. Nuno Guimarães, que é o detentor do título já há vários anos. O Sérgio Nogueira, um piloto já também com um palmarés muito interessante na montanha e que rapidamente se adaptou e que também já tem muita experiência neste tipo de protótipos. O Pedro Marques, que este ano também decidiu e bem investir praticamente numa época a tempo inteiro. E o jovem Afonso Santos, que o ano passado deu muito nas vistas e que este ano continuava a dar nas vistas e continua a dar, mas de repente não é apenas um jovem lobo, mas 2 jovens lobos que estão a pôr em respeito os consagrados, os mais velhos, que têm que andar da perna. Como é que tem sido essa vossa relação com os pilotos mais velhos, habituados, como estavam a ganhar? De repente, primeiro apanharam com o Afonso, agora apanham com o Tomás. Eu sei perfeitamente, e agora esta pergunta é quase uma espécie de rasteira muito pouco provocada, porque sei a estima e a admiração que eles têm por vós. Mas como é que tem sido essa relação, primeiro entre si e o Afonso, mas entre o Tomás, o Afonso e os mais velhos? Eu acho que a nossa relação é boa, ou parece boa. Entre nós todos parecemos-nos dar todos bem, mas como é óbvio todos queremos ganhar. É dentro do carro, não há amizade. Ninguém vai demonstrar nada, mas como é óbvio todos queremos ganhar e há ali aquela rivalidadezinha, por mais que digam que não, é mentira. Há ali aquela rivalidadezinha. Mal era se não houvesse, Tomás. Sim, claro. Quem está em competição não está propriamente apenas para desfrutar. Se temos capacidade, estamos lá para tentar ganhar.
E obviamente o nosso amigo, se for rápido, é o nosso primeiro adversário. Não é inimigo, mas é adversário. Está integrado numa equipa, como eu já aqui já referenciei, que é liderada pelo Luís Silva. O seu pai também é um conhecido piloto de montanha. Os dois, isso eu faço, como sabem, toda a comunicação do Campeonato de Portugal Montanha JC Group e sei o quanto os dois sofrem cá fora. Mas como é que têm sido? Eles têm sido importantes nesta sua adaptação, quer o pai Nuno, quer o team manager Luís? Sim, sem dúvida são as pessoas mais importantes e que fazem com que isto tudo ande para a frente. O pai nas corridas fica muito nervoso, não gosta muito de ir ver, fica mais fechado, sempre preocupado. E o Luís também, não tanto, mas também fica um bocadinho. Eles dão-lhe conselhos técnicos? Sim. O Luís ajuda muito, dá muitas dicas, está-me sempre a dar conselhos, principalmente lições de vida, e isso ajuda-me muito. Tomás, eu acho que não vou cometer nenhuma inconfidência, mas é de coragem. Para além de estar a ser a sua adaptação ao carro, vocês ainda têm tido a ousadia de fazerem testes em competição com novas soluções. Sim. Sejam elas técnicas, seja ao nível dos pneus. Sim. Isto não é um risco? Sim, mas para nós este ano é um ano de testes. E o Luís teve a ideia de experimentarmos um pneu Michelin, que saiu agora há pouco. O que é que usavam antes? Era Ósia. Ósia, exatamente. E ele teve a ideia de experimentar e disse, vamos experimentar já nesta rampa para ver se funciona para depois ser o futuro mais fácil. Vamos sacrificar-nos agora em testes, trabalhar mais, adaptar-nos mais às coisas, para depois no futuro podermos ter bons resultados em função disso. Tomás, nós já aqui tivemos, mas é sempre bom recordar, resume-nos como é que, é evidente a sua ligação aos automóveis, começa porque tem em casa também um viciado em automóveis, que é o pai Nuno Pinto, mas resume-nos um bocadinho o que é que foi a sua carreira até hoje, desde o karting, o que é que fez, com que idade é que começou, quantos anos é que teve de karting, faça-nos aqui uma pequena biografia desportiva da sua carreira. Começar a andar de karting foi com 4 anos. Que andei num karting pequenito, na altura era um Comer, um 85, eu lembro-me bem. Dei umas voltas, lá até num loteamento que havia, fechado, e dei um toquezito e fiquei logo com medo. Depois, até aos 10 anos, nunca mais quis andar de karting. Depois voltei a pedir ao pai que queria voltar a andar de karting e tudo, e ele meteu-me nos kartings, e nos primeiros anos fizemos 2 anos para aí só ir treinando, fazer assim umas coisas e depois começamos a levar as coisas mesmo a sério até aos 16. E antes dos 16, ainda eu tinha 15 anos, o Luís fez-me um convite para ir correr com ele e com os seus filhos e a sua família nos C1s e eu... Claro, aceitei o convite. Para mim, andar de carro de corrida é incrível. E depois, no ano a seguir, ele perguntou se eu queria fazer rampas também na equipa dele. E foi sempre assim. E agora estou no protótipo. Eu tenho que fazer a pergunta: já tem carta de condução? Não. Isto é uma das coisas muito habituais hoje na competição automóvel. Na montanha não é diferente, em que nós já temos hoje... Eu acho que o Afonso também não tem. Não. Também não tem. Ou seja, alguns dos grandes pilotos que nós hoje temos na montanha e que já não são promessas, são certezas, não podem conduzir. Na estrada são os papás e as mamás, ou os amigos, porque eles têm que ir no banquinho ao lado, sitinho posto, e penso eu que por vezes assim um bocado desesperados por verem os outros a conduzirem um bocadinho pior, mas a terem que esperar pela sua vez para ir tirar a carta. Conciliar estudos com a competição tem sido fácil? Sim. Tenho que me dedicar também aos estudos porque não pode ser só corridas. Como diz o Luís, nós temos que trabalhar para depois podermos ir para as corridas, porque para eu andar hoje nas corridas, não foi porque eles andaram nas corridas, foi porque eles trabalharam para poder me dar agora esta condição de andar nas corridas. Conselho muito sábio. Tomás, também, sobretudo aquele que é o adepto menos ferrenho, não tem a noção de que preparar uma rampa não é só lá ir no dia anterior dar umas voltas. Muitas das vezes vocês fazem um grande trabalho de casa, sobretudo vendo onboards. Sim.
Eu acho Costuma também ver os seus próprios onboards para corrigir? Sim, costumo ver os meus próprios onboards. Se bem que 50% das pessoas nas rampas senta-se e vai no dia. Mas não é a melhor maneira, pois não? Eu, por acaso, costumo lá ir uma semana antes com o pai, subir a rampa e descer várias vezes, a conduzir, que eu sou sincero mesmo. Ninguém está a ver, E depois vejo muitos onboards, tento ver pessoas da minha categoria enquanto não tenho os meus, porque eu todas as rampas que vou agora é a primeira vez que o carro e não tenho nenhum anterior. Sim, e do Toyota Starlet não tinha rigorosamente nada a ver. Não, é totalmente diferente. É totalmente diferente. Ao longo do fim de semana também faz um trabalho de estudo e um trabalho de desenvolvimento para tentar ser cada vez mais rápido? Sim, por exemplo, ainda este fim de semana tive que era o que devia fazer sempre em todas as corridas, cada vez que chegava lá em cima, verificar a pressão dos 4 pneus e picar o pneu em 3 pontos, que era de fora, no meio e dentro, que era para depois chegar cá em baixo e explicar ao Ruizinho e ao Roberto como é que punham o carro a funcionar com os pneus mesmo em condições. Prometendo que um dia destes fazemos esta pergunta ao seu patrão competitivo, ao Luís Silva, já sabemos, não foi um passarinho, foi uma conversa tida no Caramulo, de que a ideia, quer sua, quer da equipa, é continuarem juntos para próximas épocas. O que é que seria para si aquele objetivo a cumprir na montanha nos próximos tempos? O meu objetivo e da equipa é sermos campeões nacionais absolutos. Pode ser daqui a 2, 3, os anos que for. É esse o nosso objetivo. Eu gosto tanto dessa coragem. Tomás, muito obrigado por ter vindo ao AS7000 uma vez mais. Temos seguido a sua carreira desde sempre. A sua humildade, a sua simpatia, o seu foco dizem aquilo que é importante que cada piloto perceba que tem que ter. Trabalhar para competir e depois, dentro da competição, desfrutar, mas levando a sério para se poder vir a ser um campeão. O Tomás Pinto, que é um dos pilotos em grande destaque nesta época de 2025 no Campeonato de Portugal de Montanhas JC Group, venceu na 34ª Rampa do Caramulo, pela segunda vez nesta época, a divisão Protótipos B aos comandos de um BRC M05 Evo da Fama Concrete Racing Team. E com a entrevista ao Tomás Pinto, é o fecho desta primeira parte do AS7000. Vamos para um pequeno intervalo publicitário. Voltamos já a seguir. Até já. Na Ótica Médica Cortês Marques, há mais de 30 anos que cuidamos da sua visão com profissionalismo e dedicação. Oferecemos consultas de optometria, por marcação e uma seleção exclusiva das melhores marcas de óculos. Venha experimentar os seus novos óculos na nossa loja, no centro de Paredes, e descubra um atendimento personalizado à sua medida. Siga-nos nas redes sociais e veja o mundo com mais clareza. Já conhece o Novum Canal? É o local ideal para promover a sua empresa. Se vai inaugurar um espaço, celebrar o aniversário ou se pretende fazer um vídeo comercial e não tem ideias, o Novum Canal é o parceiro ideal. Contacte-nos, temos muito para lhe oferecer. Estamos de regresso depois do intervalo deste AS7000, 14º episódio desta segunda temporada, e agora é tempo de irmos até ao todo-terreno e para fazermos um balanço de como decorreram as 4 primeiras provas do ano do Campeonato Nacional de Todo-Terreno, que é organizado sob a égide da Federação de Motociclismo de Portugal. A reportagem é assinada pela A2. Martim Ventura em Husqvarna na competição moto, Tomás Paulo em Yamaha entre os Quad e a dupla Roberto Borrego, Daniel Jordão em Can-Am na corrida destinada aos SSV foram os grandes vencedores da ESC Online Baja Montes Alentejanos 2025, jornada de abertura do Campeonato Nacional de Todo o Terreno.
Com o sol a regressar às pistas alentejanas para o terceiro dia de ESC-Online Baja Montes Alentejanos 2025, os concorrentes a esta que foi a jornada que marcou o arranque do Campeonato Nacional de Todo o Terreno enfrentaram de novo o setor seletivo de 167,44 km, disputados ao cronómetro, já percorrido na véspera. A competição moto, o campeão nacional Martim Ventura, em Husqvarna, partiu ao ataque com o objetivo de recuperar o tempo perdido com a queda que tinha tido na véspera e terminou a corrida com uma vantagem de 46 segundos para Michael Simão. Martim Ventura triunfou ainda na classe TT2 e entre os júniores. A luta pela segunda posição foi tremenda e apenas 2 segundos separaram no final o piloto da GasGas e o da Honda, pilotada por Tomás Dias. Michael Simão venceu ainda a classe TT3 e Tomás Dias foi segundo da classe TT2 e segundo entre os júniores. Gustavo Gaudêncio, em Honda, venceu a classe TT1. Entre os quad, a corrida foi emocionante com 3 pilotos em Yama na luta pela vitória até ao fim. Venceu, pela margem mínima de 3,3 segundos, o jovem Tomás Paulo, que se superiorizou a Luís Fernandes. Atrás do campeão nacional Luís Fernandes e a completar o pódio quad, ficou outro jovem Rodrigo Alves, que terminou a 48 segundos do vencedor. Na competição SSV, e depois de os novos pilotos Polaris terem dominado a primeira etapa, a vitória acabou por premiar uma excelente corrida da dupla Roberto Borrego-Daniel Jordão, que se impôs de forma clara aos seus mais diretos adversários. Segunda posição para Nelson Caxias, vencedor entre os veteranos, navegado por André Lopes e que terminou a corrida com uma diferença de quase 5 minutos para os vencedores. Terceiro lugar para a dupla André Carita-Nuno Abrantes, tal como os 2 primeiros classificados em Canam. Gustavo Gaudêncio em Honda nas motos, Tomás Paulo em Yamaha nos quad e a dupla André Carita-Nuno Abrantes em Canam nos SSV foram os grandes vencedores da Baja TT Escuderia Castelo Branco 2025, segunda etapa do Campeonato Nacional de Todo o Terreno. O derradeiro dia de prova da Baja TT Escuderia Castelo Branco completou-se com os concorrentes a terem pela frente um setor seletivo de 164 km. Na competição moto, Gustavo Gaudêncio geriu muito bem a vantagem que conquistara no dia anterior e alcançou uma significativa vitória aos comandos de uma Honda da classe TT1. Na segunda posição terminou o campeão nacional Martim Ventura em Husqvarna. Foi o mais rápido em SS2, venceu a classe TT2, triunfou entre os júniores e continua a liderar o campeonato nacional. Terceiro lugar e nova subida ao pódio para Michael Simão em GasGas. Venceu a classe TT3. Na competição quad, o animado duelo na luta pela primeira posição entre 2 jovens voltou a ser favorável a Tomás Paulo, que somou o seu segundo triunfo consecutivo. Segundo lugar, a 1 minuto e 53 segundos do vencedor, para Rodrigo Alves, que, tal como Tomás Paulo, se apresentou aos comandos de um quad Yamaha e esteve na frente de SS2 durante boa parte do troço. Terceiro lugar para Filipe Martins, também em Yamaha, e que triunfou entre os veteranos. Com as 6 primeiras posições a serem ocupadas por quads Yamaha, o quarto lugar foi preenchido por Fábio Ferreira, que foi o segundo mais rápido em SS2. Nos SSV, o terceiro dia de prova voltou a gerar mudanças na classificação e o quarto melhor tempo em SS2 foi suficiente para a dupla André Carita-Nuno Abrantes, em Canam, chegar à vitória, a primeira do piloto nos SSV, que agora assume a liderança do campeonato. Líder à partida de SS2, a dupla Miguel Plácido e Ricardo Gomes não foi além do 8º tempo neste derradeiro setor seletivo, mas terminou num excelente segundo lugar, a 54 segundos da equipa vencedora.
Notável é o terceiro lugar absoluto alcançado pela dupla Rodrigo Melancia-João Diogo, equipa que venceu a classe Stock. Diogo Ventura em Beta nas motos, Tomás Paulo em Yamaha nos Quad e a dupla Roberto Borrego-Daniel Jordão em Can-Am nos SSV foram os grandes vencedores do 32º Raid TT José Alvoeiro, Paraíso do Todo-Terreno, terceira etapa do Campeonato Nacional de Todo-Terreno, disputada em pistas de Góis e Arganil. Depois de um primeiro dia em que as mais de 8 dezenas de participantes enfrentaram um prólogo de 4,5 km e um setor seletivo com quase 77 km, a derradeira etapa do 32º Raid TT José Alvoeiro completou-se com um setor seletivo com 246,5 km cronometrados. Nas motos, cedo o piloto local e anterior vencedor desta prova, Diogo Ventura, em Beta, mostrou estar capacitado para voltar a triunfar e terminou a corrida com uma vantagem de 2 minutos e 51 segundos para o segundo classificado. Venceu também a classe TT2. Subindo ao pódio pela terceira vez consecutiva este ano, Michael Simão, em Gás-Gás, saiu de Góis com uma vitória na classe TT3, mas mais importante, na liderança do campeonato. Excelente regresso o de Bruno Santos. Depois de um Dakar muito exigente, o piloto da Husqvarna evidencia já um excelente ritmo e fechou os lugares de pódio desta corrida. Na competição Quad, Tomás Paulo não está a dar hipóteses aos seus adversários e averbou o terceiro triunfo consecutivo esta temporada, reforçando significativamente a liderança do campeonato. Segundo lugar, a 2 minutos e 8 segundos de Tomás Paulo, para o campeão nacional Luís Fernandes, que começara esta corrida sendo o mais rápido no prólogo. 2 pilotos Yamaha no topo da classificação. Terceiro lugar em jornada disputada em memória do amigo José Alvoeiro para o consagrado Luís Pimenta em Motostar. Nos SSV, e tal como do prólogo para SS1, novas mudanças na classificação deram agora a vitória à dupla Roberto Borrego-Daniel Jordão em Can-Am, que começara a corrida vencendo o prólogo. Partindo para esta segunda etapa, a 8 segundos da liderança, Hélder Rodrigues cedo passou a abrir a pista entre os SSV, mas teve de se render ao ímpeto do colega de equipa da Bit Racing, levando contudo o Polaris ao segundo lugar absoluto. Muito regular esta temporada, Nelson Caxias regressou aos lugares de pódio e sai de Góis na liderança do campeonato com um ponto de vantagem para Roberto Borrego. Venceu entre os veteranos e foi navegado por André Lopes. Michael Simão em Gás-Gás nas motos, Tomás Paulo em Yamaha nos Quad e Hélder Rodrigues em Polaris nos SSV foram os grandes vencedores da 37ª TH Closes Raid Ferraria, a quarta etapa do Campeonato Nacional de Todo-Terreno, competição disputada por pistas ribatejanas e do Alto do Alentejo, dos concelhos de Pontessor, Gavião e Abrantes. Para o derradeiro dia de prova da competição organizada pelo Centro Cultural Recreativo e Desportivo da Ferraria, os concorrentes voltaram a enfrentar os 187 km cronometrados percorridos na véspera. Na competição moto, o campeão nacional Martim Ventura em Husqvarna foi o mais rápido neste derradeiro dia de prova, mas não o suficiente para retirar a vitória ao líder do campeonato, Michael Simão, em Gás-Gás, que reforçou assim essa liderança, tendo ainda triunfado na classe TT3. A segunda posição pertenceu a Martim Ventura, que terminou a 1 minuto e 9 segundos do vencedor. Venceu entre os júniores e na classe TT2. Em terceiro lugar ficou o vice-campeão nacional Bruno Santos, igualmente em Husqvarna, que gastou mais 6 minutos e 16 segundos que Martim Ventura. Entre os Quad, o jovem Tomás Paulo, em Yamaha, confirmou o domínio que vem exercendo esta temporada, nesta disciplina, onde somou a quarta vitória consecutiva e juntou às vitórias no prólogo e em SS1
o triunfo em SS2. Segundo lugar para o campeão nacional Luís Fernandes, igualmente em Yamaha, que terminou a 1 minuto e 20 segundos do vencedor. Terceira posição para Pedro Pratas, em Suzuki, o piloto que venceu a classe promoção. Partindo com uma desvantagem de 4 segundos para Nelson Caxias, o consagrado Hélder Rodrigues, em Polaris, esteve imparável nos SSV e terminou a corrida com uma vantagem de 44 segundos. É o regresso do construtor americano às vitórias no Campeonato Nacional de Todo o Terreno. A última tinha sido em 2017. Segundo lugar para Nelson Caxias, vencedor nos veteranos e que, navegado por André Lopes e aos comandos de um Can-Am, passou para a liderança do Campeonato Nacional de Todo o Terreno. No derradeiro lugar de pódio ficou o piloto de Nisa, André Carita, que também em Can-Am e navegado por Nuno Abrantes, terminou a 3 minutos e 38 segundos do vencedor. Quarto lugar para a dupla João Dias-Mário Ourives, que em Polaris foram os vencedores da classe Stock. Quinta posição para a dupla terceira classificada do campeonato em 2024, Pedro Pinha e Joaquim Dias em Can-Am. Pedro Pinha foi segundo entre os veteranos. Sexto lugar para Nuno e Diogo Melancia, pai e filho em Can-Am. Nuno Melancia fechou o pódio entre os veteranos. Arnaldo Monteiro e Farinha Duarte, aos comandos de um Can-Am, terminaram na posição seguinte e foram os segundos da classe Stock. 14 segundos atrás de Arnaldo Monteiro, terminou Rodrigo Melancia, navegado por João Diogo, que foi o terceiro da classe Stock, depois de ter averbado um impressionante terceiro melhor tempo absoluto em SS2. De referir que Rodrigo é um dos 3 filhos de Nuno Melancia, sendo que o jovem Tiago competiu nas motos. 2 pilotos Polaris encerraram o top 10. Alexandre Silva, com Rui Cascalho, foi o terceiro da classe Stock. Sérgio Vaz, com Fábio Pires, foi quinto dos veteranos, ou seja, metade do top 10 desta corrida pertence a esta classe de veteranos. E dos veteranos para os júniores, classe que teve Martim Caldeira em Can-Am como vencedor. Do todo terreno para os ralis e para falarmos do Campeonato Sul de Ralis, que teve em Beja a terceira prova do ano. Foi o Em Civil Rally de Beja e é novamente uma reportagem assinada pela A2 que vamos agora saborear. Depois de um hiato de 12 anos, o Aeroclube de Beja colocou na estrada a 10ª edição do Em Civil Rally de Beja, a terceira jornada do Campeonato Regional Sul de Ralis, a primeira realizada no Alentejo, depois dos casinos do Algarve e de Portimão. Beja acolheu em festa esta prova com setes especiais, tendo a partida sido no sábado à tarde, junto de um dos ex-libres da capital do Baixo Alentejo, o belíssimo Castelo, onde no passado se travaram outro tipo de batalhas. 41 concorrentes estiveram à partida, prontos para defrontar a dupla passagem por 3 troços, bem rápidos em terra, e a super especial nas ruas de Beja, no sábado à noite. Ricardo Teodósio e José Teixeira eram as grandes vedetas, com o triplo campeão nacional de rallies a partir como favorito ao volante do Toyota GR Yaris Rally 2. Para gáudio do muito público, o piloto algarvio mostrou essa condição de grande candidato logo no primeiro troço, repetindo o melhor tempo na segunda passagem pelos 4,5 km de cabeça gorda. Teodósio assumiu a liderança com 6,9 segundos de vantagem para a dupla Carlos Martins-Daniel Amaral, sempre muito veloz com o Ford Fiesta R5. Fernando Pérez e José Pedro Silva foram os melhores do batalhão dos Mitsubishi Lancer, assinando 2 terceiros tempos. Com isso, estavam nessa posição na geral a 12,3 dos líderes. João Monteiro e Filipe Serra levavam mais o Mitsubishi até ao 4º posto provisório, 6 segundos mais atrás. Vindo dos Açores, o Citroën C3 Rally 2 de José Paula e Paulo Lopes
vinha a ganhar ritmo e era então o quinto da geral, mas apenas com 4 segundos de avanço para o mais novo dos manos Teodósio. Vítor Teodósio, navegado por Florival Neto, no Mitsubishi Lancer Evo 10 R4, ocupava então a 6ª posição. Nas duas rodas motrizes, Carlos Rafael Marreiros e Ricardo Barreto lideravam com 9 segundos de vantagem sobre Nuno Pinto, levando o Renault Clio Rally 5 até ao 12º posto da geral. A noite chegou e o espetáculo ganhou dimensão nas ruas de Beja. Milhares de espectadores ladearam o 1,5 km da super especial que fechava a primeira etapa. Extra Rally, Márcio Marreiros mostrou como se faz com o Skoda Rally 2 e os concorrentes do Enceville Rally de Beja seguiram as pisadas, ou se quiserem, as derrapagens controladas do piloto alentejano. Os organizadores, com o beneplácito da utilidade, deram a descobrir as delícias dos ralis a fãs, muitos deles pela primeira vez. Feitas as contas, Fernando Pérez acabou a primeira etapa na 2ª posição, beneficiando de uma penalização de 10 segundos de Carlos Martins. Tínhamos assim um top 2 com 2 tricampeões nacionais, pois Ricardo Teodósio fez o pleno, vencendo também a super especial de Beja, e com isso passou a ter 15 segundos, 4 de vantagem na liderança da prova. José Paula errou no percurso, levando a uma penalização, caindo para 12º da geral, ou seja, muito trabalho nas 4 especiais do domingo para o piloto que vive na Ilha do Pico. Na manhã do segundo dia de prova, os pilotos sabiam que tinham pela frente, mais uma vez, muito calor e pó, na dupla passagem pelas especiais de Corte Condessa e Salvada, ambas com mais de 11 km. 46 km de especiais que podiam mudar tudo neste Enceville Rally de Beja. As equipas de assistência tinham cuidado das mecânicas, pilotos e navegadores estavam prontos para mais troços acima dos 90 km por hora de média nas planícies do Baixo Alentejo. Carlos Martins e Daniel Amaral só pensavam em recuperar os quase 20 segundos de atraso, mas acabaram por abandonar o rally na 2ª etapa. Ricardo Teodósio sonhava em continuar imbatível nas especiais ao redor de Beja e quase o conseguiu, impondo-se em 3 das 4 classificativas da 2ª etapa para garantir a vitória com 1 minuto e 49 de vantagem. Foi o 4º triunfo de Teodósio no rally de Beja. Foi um rally excelente, os troços espetaculares, como sempre. O troço novo que se começava nos quintos, a Salvada, será? Corte Condensa. Eu nunca me lembro o nome dos troços, quem sabe dessas coisas bem o Zé. Esse troço é espetacular, muito fixe, muita lomba e muita condução, zonas rápidas, zonas lentas. Os outros 2 troços, nós já conhecíamos parte, um deles conhecíamos todo, o outro conhecíamos parte, há muitos anos atrás nós temos participado cá, excelente, o rally excelente, com uma promoção excelente, não posso dizer outra coisa. O CPK está de parabéns. Em civil também, porque tem-nos ajudado a nós, o Aeroclube Beja também, claro que voltou a organizar este rally que nunca devia ter deixado de organizar. O rally, o regional antes tinha mais rallies que tem hoje em dia, mas pronto, há poucos dias não fizemos outro rally por causa do calor, mas aqui este rally foi feito mesmo com calor e foi excelente. A dupla José Paula e Paulo Lopes realizaram uma grande recuperação no domingo, vindo a terminar no 2º posto da geral com o Citroën C3 Rally 2. Fernando Pérez e José Pedro Silva fecharam o pódio, sendo os melhores entre os muitos Mitsubishi à partida, impondo-se também entre os pilotos inscritos no Regional Sul. Um pódio com dedicatória sentida. Dedicar a vitória a uma pessoa que faleceu há muito pouco tempo, ontem, o engenheiro Barreto. O automobilismo está mais pró, foi uma pessoa que sempre deu ao automobilismo e nunca tirou nada, não é? Muito ligado ao Clube Automóvel de Coimbra, responsável, um dos responsáveis pela construção da sede, meu amigo, meu patrocinador, portanto estou muito triste com o que se passou, mas infelizmente a vida é mesmo assim e ele acaba por falecer vítima de uma doença prolongada. Depois estamos muito contentes pela vitória. O ano passado foi um ano muito mau para nós, acabamos por ter vários problemas. O carro esteve ao melhor nível e, portanto, numa prova também superiormente organizada. O rally esteve muito bem organizado, é um rally muito bonito. Junto com Serpa, temos aqui uma futura, caso assim o entendam, candidatura séria ao Campeonato Nacional de Rallys, porque os troços são muito bons.
Pódio 153 da carreira do antigo campeão nacional, bem diferente do que aconteceu com a dupla Francisco Barreto-Paulo Fiusa, que terminaram na 4ª posição da geral no primeiro rally convencional do piloto de todo o terreno. Segundo lugar no Regional Sul, tendo a dupla Carlos Fernandes-Walter Cardoso fechado o pódio desse campeonato naquele que foi o Rally 200 para o navegador. Se o Lancer de Carlos Fernandes quase tinha teias de aranha de tanto tempo parado, o de Fernando Teotónio e Luís Morgadinho é muito utilizado. O 6º lugar na geral em Beja levou Teotónio à liderança no Regional Sul. Vítor Teodósio completou a prova na 7ª posição numa temporada em que o Algarvio aposta num programa mais completo. Nas duas rodas motrizes, Carlos Marreiros e Ricardo Barreto só não foram os mais velozes desses carros na Super Especial. A vitória da dupla do Renault Clio Rally 5 e o 9º posto da geral deixou-os com a liderança reforçada no Regional Sul de duas rodas motrizes. António Correia, José Martins, Vasco Tintim e Francisco Ponte completaram o pódio nessa categoria. A meio da tarde de domingo era hora das recompensas serem distribuídas e de se fazer o balanço deste Enceville Rally de Beja. Com certeza, o Enceville Rally de Beja encantou tudo e todos. Todas as pessoas com quem eu falo, as pessoas abordam me dizem: António, isto está um rally fantástico, está fabuloso, está bonito e vale a pena fazer parte disto. É o que toda a gente me diz. Pronto, é o que eu tenho a dizer, é igual. Realmente estou super contente, estou surpreendido ao mais alto nível que possa existir e estão de parabéns, está fantástico, não tenho mais nada a dizer. Nós tivemos muito tempo sem rally rigorosamente nenhum, nem todo o terreno, onde temos uma grande tradição, e voltámos a ter, sendo hoje o todo o terreno, o nosso, Montes Alentejanos, aqui a nossa Baja, das melhores a nível nacional, eventualmente a melhor, enfim, há sempre quem discuta isso, mas é a melhor ou das melhores, e agora passamos a ter também um rally de características diferentes, que também não tínhamos há quase década e meia. Foi um regresso, e foi um regresso que eu sublinho muito acarinhado pela população. Houve as classificativas à volta de Beja e houve a Super Especial no perímetro urbano. E ontem à noite, em Beja, nós tivemos centenas e centenas de pessoas na rua, centenas. Avenida do Brasil, Avenida Vasco da Gama, as várias rotundas. Portanto, muitas centenas, por exemplo, milhares, foi a população toda na rua, os moradores, os que aqui vieram, portanto, e a população adorou. Isto já fazia, e muita gente me disse ontem à noite, Presidente, já fazia falta uma prova destas características na cidade de Beja. E como já fazia falta, que seja a primeira de muitas, e sobretudo, o que eu espero, ainda não tenho esse feedback, é que os pilotos tenham gostado, para que no Passo a Palavra, no próximo ano, possamos crescer o número de inscrições e de espetacularidade da prova. O Campeonato Nacional de Rallys tem excelentes provas. Nós próprios no CPK estamos para entrar para o Campeonato Nacional há vários anos. Há outras provas também excelentes também, portanto, para disputar esse lugar. Portanto, não é um objetivo. Ter condições, elas existem. Termos classificativas, também temos. Portanto, existem essas condições, mas portanto, não é um objetivo, não é um sonho. Pronto, é termos uma boa e grande prova do Regional Sul de Rallys. Carlos Marreiros e Ricardo Barreto a reforçar com mais esta vitória. Está feito, é hora de entregarmos a carta de controle, tirar o capacete e deixar cair o pano sobre mais um episódio do A7000. Estivemos aqui durante praticamente uma hora para vos dar tudo quanto havia para conhecer daquilo que se passou nas últimas semanas em termos de desportos motorizados em Portugal. A promessa aqui fica, iremos controlar novamente no Novo Canal e na V-Motores dentro de 7 dias para vos voltarmos a contar o que se passa em Portugal quanto às emoções dos motores. Um abraço para todos e até à próxima semana.